Silvio Santos, Eike Batista, agências de modelos e até mesmo 2 presidentes brasileiros. Esses são alguns nomes brasileiros que aparecem entre os mais de 3 milhões de páginas dos arquivos Epstein, caso que, a cada dia que passa, fica mais e mais complexo. Nesse vídeo você confere quais são esses brasileiros e em qual contexto eles aparecem por lá. É importante citar, desde já, que ser mencionado lá não necessariamente configura em crime, já que, em muitos casos, o nome aparece apenas como uma citação mesmo. É o caso, por exemplo, de Arthur Casas, arquiteto brasileiro, que aparece nos arquivos, mas que, na verdade, aparece pelo seu trabalho. Arthur Casas é um arquiteto bastante famoso, tanto no Brasil quanto no exterior, e acaba aparecendo nos arquivos Epstein através de uma troca de e-mails que ocorreu em 2016. Na época, o escritório dele estava avaliando o pedido de um projeto arquitetônico para uma possível reforma na ilha de Epstein. O escritório até mesmo chegou a soltar uma nota sobre isso, dizendo que, no contexto dessa abordagem inicial e em caráter estritamente preliminar, Arthur Casas realizou uma visita técnica, acompanhada de uma arquiteta que atuava como gerente de projetos internacionais. Ou seja, apesar do nome dele constar nos arquivos e ele próprio ter feito uma visita à ilha, isso não significa de modo algum que ele tenha alguma participação nos crimes ou até mesmo contato direto com o próprio Epstein. Mas, além do arquiteto, quais outros nomes aparecem nos arquivos? Dentre as várias citações, há 2 nomes que aparecem e são citados em diferentes contextos. A gente conhece bem: Lula e Bolsonaro. Começando por Bolsonaro, o nome dele aparece em 2018, às vésperas da eleição, enquanto Epstein trocava e-mails com Steve Bannon, ex-estrategista de Trump. Nos e-mails, Steve Bannon está contando a Epstein que recebeu um convite de Bolsonaro para ser o seu conselheiro e pergunta a Epstein se ele acha que deveria fazer isso. Epstein responde que, caso ele esteja certo da vitória de Bolsonaro, então deveria se unir a ele sim, pois poderia fazer bem para a sua imagem. A conversa dos dois sobre Bolsonaro é extensa. No entanto, não há nenhum indício de que o ex-presidente tenha tido qualquer participação nisso. Inclusive, há até mesmo um outro trecho no qual Steve Bannon avisa a Epstein sobre Bolsonaro ter sido esfaqueado, no que Epstein apenas responde com "antes ele do que eu". Mas há também um comentário meritório a Bolsonaro, dizendo que ele não se rende ao sistema. Já com relação a Lula, há várias menções ao seu nome nos arquivos, mas a grande maioria deles se refere a investimentos de Epstein no Brasil, sem relação direta com o presidente. Contudo, há um registro da época em que Lula estava preso em Curitiba, no qual Epstein afirma ter falado com Lula pelo telefone nessa mesma época. A presidência da República negou isso, dizendo que era impossível essa ligação ter acontecido, justamente pelo fato de que Lula estava preso e não teria como telefonar para ninguém. Quem também aparece nos arquivos é Silvio Santos, e num contexto que até hoje ninguém sabe explicar. Primeiramente, o nome dele aparece num e-mail que Epstein recebeu lá em janeiro de 2014. O e-mail trazia apenas um artigo do jornal The Times, com uma pesquisa sobre as pessoas mais admiradas do mundo. Dentre os vários nomes da pesquisa, ela trazia aquilo que todo brasileiro sempre soube: Silvio Santos, como uma dessas pessoas. Essa é a única menção ao nome de Silvio Santos nos arquivos Epstein, que de modo algum indicam qualquer tipo de envolvimento dele. Talvez essa citação explique o porquê de uma pegadinha do programa Silvio Santos também aparecer nos arquivos. Por mais bizarro que isso possa parecer, nas milhões de páginas e arquivos sobre Jeffrey Epstein, que aparecem no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, há uma pegadinha do programa Silvio Santos. Por aqui, todos os brasileiros conhecem muito bem as famosas pegadinhas dos seus programas e como ele adorava reproduzi-las em seu programa, mas, ao que parece, elas eram novidade para Jeffrey Epstein. Bem, quem também aparece citado nos arquivos é o empresário brasileiro Eike Batista, só que o caso dele é um pouco diferente dos outros. Isso porque, inicialmente,
Os nomes dele e de sua ex-esposa, Luma de Oliveira, foram encontrados citados em trocas de mensagem entre Epstein e Jean-Luc Brunel, considerado braço direito do criminoso. A referência aos dois é bastante vaga, não revelando nada demais, o que fez com que o próprio Eike Batista corresse para se justificar. Num comunicado, ele chegou a dizer que, antes que algum adversário se apresse a fazer alguma insinuação, eu gostaria de deixar claro que não conheço e nunca falei com Epstein. Até mesmo a assessoria de imprensa dele chegou a falar que as citações no nome dele e da esposa, ou ex-esposa, eram meramente incidentais e sem grande relevância. O grande problema é o que veio depois. Poucos dias após essas declarações de Eike Batista, foram descobertos novos e-mails nos quais o próprio Jeffrey Epstein o convidava para visitar a sua ilha no Caribe e também para um almoço com Elon Musk. O primeiro e-mail é de 1º de janeiro de 2013, quando alguém, cuja identidade foi ocultada, envia um e-mail para Epstein dizendo: "Nós fomos convidados para o barco de Eike Batista no dia 2. Fomos para a festa do P. Diddy. Encontramos pessoas interessantes, mas não vimos Elon. Estou com saudades. Beijos." Pouco depois, o próprio Epstein envia um e-mail para Ian Osborne, a pessoa responsável por seu intermediário com outros empresários, avisando que 2 dos seus convidados estariam indo para o barco de Eike Batista. Mais tarde, ele complementa esse e-mail dizendo: "Estou indo para Sandbar. Acredito que Eike ainda esteja no barco dele. Se ele quiser almoçar comigo e com Musk, fique à vontade para convidá-lo." A grande questão é que apenas pela troca de e-mails não é possível saber se Eike Batista realmente acabou aceitando o convite para almoçar com Elon Musk e Jeffrey Epstein. No entanto, pelos e-mails nós podemos supor que eles já tinham algum nível de intimidade. Até o momento, nem Eike Batista nem sua assessoria comentaram sobre essas mensagens e seguem afirmando que ele nunca se encontrou com Epstein. O envolvimento de Jeffrey Epstein no Brasil vai muito além de nomes de profissionais, políticos e pessoas famosas. Na verdade, conforme consta em seus arquivos, ele financiou várias modelos brasileiras, aliciou jovens e tentou até mesmo abrir empresas aqui para ir atrás de mulheres. Há diversas trocas de mensagens entre ele e modelos brasileiras, principalmente de São Paulo. Nessas mensagens, ele diz coisas como: "Estou indo a São Paulo. Tem algumas amigas para mim?" Apesar do nome não ter sido revelado, sabe-se que ele tinha contato com uma brasileira que o ajudava a ir atrás de várias garotas, a maioria delas menores de idade. Em depoimento, essa mulher alega que a agência brasileira de modelos em que trabalhava não dava lucros, sendo ela inteiramente sustentada por Epstein, que topava financiar tudo apenas para continuar encontrando jovens brasileiras. Essas jovens, geralmente entre 13 e 15 anos, crianças, tinham seus vistos bancados por Epstein para que pudessem viajar aos Estados Unidos e se encontrarem com ele. Num dos e-mails que aparecem nos arquivos, datado de 2016, Epstein discute a possibilidade de comprar uma agência de modelos no Brasil, para dar um certo ar de legitimidade aos seus crimes. A ideia acabou não sendo executada, felizmente, mas várias outras ideias de empreendimentos surgiram, como o interesse dele em comprar uma revista de moda aqui no Brasil apenas para atrair mulheres. Nesse e-mail, a mesma pessoa misteriosa de antes diz a ele: "Uma revista de moda brasileira está à venda. Se conseguirmos comprá-la por um preço baixo, você gostaria de comprá-la conosco? Todos os castings podem ser feitos em Nova York. Então, você poderia facilmente ter de 20 a 30 garotas tentando a capa todos os meses. É só uma ideia." E no final, esse negócio acabou também não indo à frente, pois Epstein julgou que o investimento necessário não ia valer a pena. Mas ainda assim, os e-mails dão a entender que mesmo que ele não tenha comprado a revista, ele tinha algum tipo de acordo com um dos editores que o ajudaria
a aliciar essas jovens. Nas mensagens, um dos e-mails diz: "Eu tenho o editor brasileiro da revista no meu bolso. Então, sempre que quero que eles fotografem uma garota, eu simplesmente dou a ele alguns milhares. É muito mais barato assim." E por último, mas de modo algum menos importante, o nome da brasileira Marina Lacerda é um dos mais citados nos arquivos. Ela foi uma das principais vítimas de Jeffrey Epstein quando tinha apenas 13 anos e hoje é uma das principais vozes que denunciam os crimes do financista. Em entrevistas, Marina Lacerda diz que saiu cedo do Brasil com apenas 7 anos. Ela cresceu no Queens, uma região administrativa da cidade de Nova York, e desde muito cedo passou por grandes dificuldades, o que obrigou Marina, mesmo aos 14 anos, a trabalhar para trazer dinheiro para casa. Foi aí que ela ficou sabendo sobre Jeffrey Epstein. Nas palavras dela: "Minha amiga disse para eu não me preocupar porque ele era muito legal. Nós iríamos para o andar de cima e faríamos uma massagem nele. E depois ele daria $300 para cada uma e nós iríamos embora." Foi assim que os abusos começaram. Como precisava de dinheiro, Marina acabou aceitando o trabalho e retornando várias vezes até Epstein, que continuava abusando-a. Ela mesma diz que tudo só acabou quando ela completou 17 anos, pois, conforme ela mesma diz, quando eu cheguei aos meus 17 anos, ele não me queria mais. Ele só falou: "Você está velha demais, eu não quero mais você." Marina foi procurada pelo FBI em 2008 para depor contra Epstein, mas na época, por causa de um acordo judicial, ela não pôde contar pelo que passou. Seu depoimento só veio 10 anos depois, quando o caso foi reaberto, e ela finalmente pôde contar e relatar os horrores que sofreu. Apesar de haver vários brasileiros citados nos arquivos Epstein, é importante termos em mente que muitos são citados sem ter nenhum envolvimento com os crimes, hein? Ao que parece, nós ainda estamos apenas no início desse escândalo e ainda há muito o que ser revelado. E você, o que acha sobre isso? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.